In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da 13ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Rosa de Lima, padroeira principal da América Latina, hein? Certamente junto com Santa Nossa Senhora de Guadalupe, a mexicana, Peru e México, né? Então, queridos, lembra, sem dúvida nenhuma, a evangelização das Américas. Já foi muito católica a América, hein? Muito católica, toda a América. Brasil, inclusive. Brasil é português, né? Evangelização portuguesa. O resto da América Latina é evangelização espanhola. Então, o que acontecerá? Essa é a minha grande questão. O que acontecerá com as Américas, as Américas católicas? O resto da América, as Américas do Norte. Hoje os Estados Unidos é uma potência católica, digamos assim, e Francisco está perseguindo, viu, a igreja americana, fortemente, porque é muito tradicional, são convertidos. Como eles são de conversão e tem aquele embate contra as religiões evangélicas, então o católico americano é católico mesmo, né? E com isso se torna tradicional, e com isso e Francisco tem se batido com força contra os católicos dos Estados Unidos, sobretudo. Mas toda a América do Norte, também o Canadá, né? Não são de origem católica. Né? É a América Latina que é de origem católica. E contudo, contra nós também teve agora, de recente, não sei, acho que foi na última catequese que Francisco deu, ele de novo pronunciou-se com toda a infelicidade, criticando a evangelização, sobretudo a espanhola. Os espanhóis estão por aqui com Francisco. Sobretudo a evangelização espanhola, como sendo não tendo respeitado os índios, tendo sido uma imposição tremenda, e enfim, né? Aquele discurso que ele tem de sempre. Os espanhóis estão assim por conta, com a invectiva, mais essa invectiva de Francisco. Aliás, por falar nisso, recentemente foi desmentida. Lembram que no outro ano Francisco foi ao Canadá pedir perdão aos índios canadenses por causa do escândalo de terem encontrado lá nos colégios católicos cadáveres até de crianças que tinham sido mortos, assassinados por professores. Mentira. Agora está se dizendo claramente, foi uma mentira, um engodo aquilo. Francisco foi só para envergonhar a Santa Igreja, para enegrecer a face da Igreja. Por isso ele foi lá pedir perdão, porque nunca foi verdade aquilo. Esta é a pastoral de Francisco, viu? Que substitui a pastoral daqueles católicos, sejam espanhóis, sejam portugueses, que vieram aqui. E o fruto foi logo, hein? Santa Rosa de Lima, ainda no primeiro século de aportamento dos espanhóis, que vieram depois dos portugueses, né? E também o aparecimento de Nossa Senhora em Guadalupe foi logo no início da evangelização. Tudo marcado, pois, com grande sinal de santidade. Mas a minha questão e daí? Como correspondemos a isto? Correspondemos com a teologia da libertação que fez o Brasil
que fez Nicarágua, ó, Nicarágua lá do Ortega, que está perseguindo a igreja, devastando, expulsou agora os jesuítas, tomou-lhe todos os bens, que produziu. Ah, sim, Nicarágua despontava com a teologia da libertação, assim como o Brasil. Né? Despontava com a teologia da libertação. Onde está o vosso amado comunismo? Ó Brasil, ó Nicarágua, onde está o vosso amado comunismo? Como está respondendo aí a igreja? O vosso amado comunismo. Que santos produziu o comunismo? Que santos? Né? Que santos? Milley, agora da Argentina, conterrâneo de Francisco, hein? Abriu a boca e falou abertamente, ele é um comunista. Francisco é um comunista. Diz alto e forte, sem minhas palavras, né? Sem minhas palavras contra Francisco. Ele é um comunista, diz Milley. Né? E é mesmo, não há duvidar disso. Então, os frutos atuais realmente não são nada promissores, nada bons. É impressionante quanto um lugar tão bem evangelizado, tão fortemente evangelizado, pode ter. São os inimigos da fé, os inimigos da religião, né? que olha, desde os Estados Unidos, né? Desde lá, invadiram aqui e transformaram tudo isso. Né? O início foi por essa multiplicação de religiões proposital dos Estados Unidos para o seu comércio de fumo, sobretudo, sim, que eles começaram lá a criar essas religiões e plantá-las aqui, né? para corroer a fé católica, né? Corroer a fé diretamente com este intento. Vão largamente venceram, está aí, essa pobre América Latina. Queridos, às vezes eu ouço palavras de alento que eu imputo não verdadeiras, querendo dizer que, bom, sobretudo para o Brasil, né? Uma grande vocação brasileira que vai ser o celeiro do mundo, vai ser o refúgio do mundo. Né? Então, cuidado, hein? Cuidado dessas profecias de coisas boas, né? É preciso primeiro que se comprovem para a gente poder. E pelo que eu vi, é bem ao contrário. E começa lá com o México, mas em toda a América Latina. Os Andes devem se precipitar ao Pacífico. Eles estão ali no círculo de fogo do Pacífico, toda a América Latina. Estão ali. Né? E o astro deve estourar ali, por perto da América Central. Então, sim, queridos, as perspectivas não são nada boas para o grande castigo sobre as Américas. É de sobrar. Eu cheguei a ver mapas, a gente não sabe até que ponto, em todo caso, eu cheguei a ver mapas em que o Pacífico fica banhando aí até o Amazonas. E aqui para o sul também. Fica banhando o Brasil, Pacífico. A coisa vai ser tremenda, a coisa vai ser bruta. E os homens parecem querer que isso seja cada vez pior, porque não cessam de provocar a Deus. Vejam tudo isso que disse sobre Bergoglio. Tá? Os homens parecem não querer cessar de provocar a Deus. O castigo virá e virá com força, virá a galope. Então, mas Deus é bom, queridos, hein? Deus é bom. Deus sempre é bom. O período, no tempo das grandes calamidades será curto. Aliás, eu espero que seja menos de ano. Né? Mas certamente
não muito mais do que ano. Tá? Então, digo assim, daquelas coisas mais, né, insuportáveis, quando o mundo realmente se tornaram, mas virão logo, e pensamos que para esse ano ainda, coisas bem fortes. E Yellowstone está lá, pronto para estourar. O Círculo do Pacífico está sempre tremendo. E não só aqui, não só aqui. Então, queridos, tivemos um grande chamado, um belo chamado. Uma flor, para falar em rosa, né? Nos transformar num jardim que honra a Deus, que glorifique a Deus. Para isso que fomos descobertos e evangelizados, para nos tornar um jardim que honra a Deus. E contudo, veja no que nos transformamos. Quão poucos santos, tem muitos mais, tem muito mais com certeza, mas quão poucos santos nós temos produzido nestes séculos, hein? Quão poucos santos, né? Nascidos mesmo aqui, né? Nascidos mesmo aqui. Então, a nossa grande alta vocação à santidade não foi respondida à altura, né? Não foi respondida à altura. E com certeza o castigo, a mão pesada de Deus se abaterá também sobre nós. Preparemos-nos. Prepara-te, América Latina, porque tendo se recusado a ser um grão-bel jardim divino, agora vem o castigo e ninguém lhe escapará. Ninguém. Porque todos precisamos de conversão profunda e sincera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.